Muito boa tarde, Brasil. Mas é um programa um pouquinho diferente. Em tempo de crise, em tempo em que a gente está tentando se achar, eu digo a gente, porque eu, nos setentinha, tenho que me renovar. E a gente vai chegando a essa conclusão todos os dias e outros dias também. O que não falta é gente trazendo proposta para que você tenha uma nova vida, um novo desempenhar de vida e assim por diante. Nós vamos seguir mais ou menos por esse caminho, mas eu acredito que faremos um programa totalmente diferente. Eu já recebi coaches aqui, os mais diversos, trazendo assuntos os mais importantes, mas eu não vi nenhum chegando e me dizendo o seguinte: seja você em sua melhor versão. Ou seja, ninguém quer te mudar absolutamente nada, quer simplesmente que você mesmo tire de dentro de si o melhor que você tem. E vou começar exatamente apresentando o meu convidado. Ele é cristão, um apaixonado pelo desenvolvimento de pessoas e equipes, que já é uma diferença, que geralmente não se manifestam como cristãos e nem colocam Cristo no meio da história. Ele é líder e life coach, diretor da GT Treinamento e Desenvolvimento, coautor de 2 livros, Estratégia de Vencedores e Você em Sua Melhor Versão, que é exatamente o tema que nós vamos usar aqui no nosso programa. Ele é um agente de Polícia Federal aposentado. Aliás, ele passou pela Federal, mas passou pela Polícia Militar também. Tem cara de menino e já é aposentado. Seja bem-vindo, Jean Tenório. Muito obrigado, Celso. Obrigado pelas palavras. E a ideia é essa mesma, a gente buscar a nossa melhor versão, que já está dentro de nós. Nós somos seres humanos fenomenais, está aqui dentro. Mas na nossa trajetória, durante a vida, a gente sofre alguns percalços. E a ideia é resgatar aquela essência que Deus colocou no nosso coração e usufruir a nossa melhor versão. Eu fico imaginando o seguinte: muitas pessoas que participaram de cursos ou de palestras com coaches e tudo mais, vende-se muito a ideia do sonho. Sim. Sonhar é excelente, para quem sonha, evidentemente, né? Mas muitos, às vezes, tentam colocar esses sonhos apressadamente em execução e este sonho acaba virando pesadelo. Pode acontecer. Por que isso acontece, já? O sonho é um lampejo, é o início de tudo, né, Celso? Algumas pessoas não conseguem, de fato, nem sonhar. Mas o que é sonhar? Sonhar pode ser qualquer coisa. Pode ser, por exemplo, eu sonho trocar a janela da minha casa. Era um sonho simples da minha mãe. Ela tinha uma casa de tijolos e as janelas eram de madeira. E ela sonhava trocar essas janelas por janela de ferro. Bom, é simples isso, não é? Pode parecer simples, mas na mente dela, isso funcionava assim. Ela fez um projeto e aí sai do sonho e você começa a projetar. Então nós precisamos, eu chamo muito de DPA. Nós precisamos decidir aquilo que a gente quer, depois planejar, para depois agir. E era exatamente isso que ela fazia. Então ela falou assim: olha, eu quero trocar as janelas da minha casa. Então ela se planejou: o que eu preciso? Eu preciso da parte financeira. Ela guardou um pouquinho de dinheiro todo mês. E depois ela planejou ainda mais. Ela falou: qual janela eu vou comprar? E aí sim, ela buscou as janelas, os modelos, e por fim, ela entrou em ação, comprando as janelas e colocando. Isso serve de base que nós podemos ter um sonho, e às vezes até um sonho já esquecido. Quantas pessoas, na sua adolescência, na sua juventude, né, sonharam em ser determinada coisa na vida, se dar bem naquele aspecto. Sim. E tudo mais, e foi enfrentando dificuldades e acabou abandonando esse sonho. Para ter sonho é preciso passar por dificuldades, então... Olha, os desafios, Celso, os desafios vão te moldar para você ser a excelência que Deus te fez. Nós somos construídos à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos a excelência de Deus dentro do nosso DNA. E essa trajetória que eu disse que nós nos perdemos, quando nós temos problemas ou desafios, nós começamos a crescer, porque a gente vai buscar alternativa. O Bispo Robson fala muito disso, né? Esticar, você é esticado de maneira que você consiga produzir mais e melhor. Eu vi um vídeo interessantíssimo.
Você esteve comigo há coisa de uns 20 dias atrás, 30 dias atrás, e aí ficou na minha cabeça muito do que nós conversamos. Mas veio para mim exatamente a ideia do que ouço, de que muitos tentaram realizar esses sonhos, que colocaram com facilidade na vida deles, acabaram tropeçando e vendo pesadelos à frente. Quer dizer, para se realizar sonho, na verdade, você tem que cumprir um caminho de dificuldades. Veja esse carro andando aí e veja o caminho de dificuldade que ele passou. Coloque aí, por favor. Interessante, não é? Muito bom, excelente, fenomenal esse vídeo. O que é que a gente propõe para a pessoa que quer realizar seu sonho ou que quer empreender em determinada coisa? Celso, eu assistindo esse vídeo, eu relembrei que quando eu fiz minha faculdade de Direito, eu tinha 2 tipos de prova lá. Uma prova de 7 pontos, que era uma prova escrita, e uma prova oral de 3 pontos. E durante os 5 anos de faculdade, eu nunca fiz nenhuma prova oral. Ou seja, eu tinha essa dificuldade, esse obstáculo na minha vida. E em 2007 eu tive a oportunidade de vir ministrar aula na Academia Nacional de Polícia. E aí eu estava como aquele carro ali, cheio de obstáculos na frente, de medos. E eu precisava decidir se eu ia enfrentar aquele medo ou se eu ia continuar parado, estagnado. E eu decidi enfrentar aquele medo, fiz cursos de oratória e me desenvolvi, tanto que eu posso estar aqui com você hoje. Então, às vezes, a audiência tem algum problema, algum obstáculo. O obstáculo fez com que eu melhorasse a mim mesmo, com que eu encontrasse a minha melhor versão. Então, se as pessoas que estão lá em casa, se tem algum desafio, não pode olhar isso como desafio ou problema, mas sim como uma meta de crescimento na sua vida. Buscar as opções que vão ser metas de crescimento, Celso. Colocamos no ar um programa em que eu estava aqui com 4 empresários, mas que começaram do nada. Um deles, que é dono de hotel de fazenda, foi engraxate no início da vida. A menina, que hoje é dona de uma loja de calçados e bolsas, ela começou vendendo
de pessoa a pessoa, foi para a Feira do Rolo, meu Deus do céu, não sei se já deve ter ouvido falar, né? Que é um dos trem mais danados que existe em Brasília, que é para desova de porcaria e de coisa furtada ou roubada, mas ela comprou uma vaga lá e de lá, e ela foi assim crescendo, hoje é dona de lojas em shopping. É essa perseverança que as pessoas têm que ter? Exatamente, essa perseverança. E essa perseverança, Celso, durante todo o processo de vida dela, foi construindo dentro dela um caráter de uma pessoa guerreira, uma pessoa mais forte, uma pessoa que sabia onde queria chegar e, como você mesmo disse, às vezes até planejando os percalços que vai ter que enfrentar para chegar ao próximo nível. Vamos partir de um princípio. Se você tem sonho e não consegue realizá-lo, você, consequentemente, passa a ser infeliz. Ou se já não era infeliz, e vai ser muito mais infeliz. Aonde é que fica a felicidade numa história de quem quer mudar a vida, de quem quer ser melhor versão de si mesmo? Felicidade é muito importante. A felicidade, ela é a base da nossa vida. As pessoas passam vidas, anos, procurando felicidade e às vezes não entendem que a felicidade pode estar nas pequenas coisas. E aí elas ficam buscando sempre grandes coisas. E as grandes coisas às vezes estão muito longe. Sim. E as pessoas que não conseguem nem buscar a felicidade, nem enxergar, se você me permite, eu gostaria de mostrar aqui no quadro. Acompanha ele, por favor. Algo bem interessante, que a gente vai falar sobre. Nós vivemos praticamente em duas perspectivas. Sim. Ou na perspectiva da preocupação, ou na perspectiva da felicidade. A perspectiva da felicidade, Celso, são aquelas pessoas que escrevem suas próprias histórias, que estão buscando sempre a sua melhor versão. E dentro da felicidade, elas buscam soluções, mas elas sabem de manhã, por exemplo, agradecer pelo dia, por terem acordado. Não é uma coisa simples e básica, né? Mas quando você agradece isso, agradece por ter acordado e por estar vivo, você está treinando o seu cérebro, o seu mindset, para estar dentro desse círculo da felicidade. E quando você está aqui dentro, esse círculo ele começa a crescer. Mas como é que você consegue sair desta de cima aí, da preocupação? Da preocupação. Porque quase sempre a pessoa tenta mudar de vida porque ela está preocupada, porque ela não está dando conta do que fazia antes, ou não deixaram que ela fizesse. Sim. Existe uma disciplina em Harvard que chama Happy, felicidade. E quando os dois professores que inauguraram essa disciplina criaram esse contexto e essa matéria, eles arrumaram um ambiente, uma sala, para aproximadamente 150 pessoas. Sim. 150 pessoas. Sabe quantas pessoas, Celso, vieram na primeira semana? 1.500 pessoas. Eu sei que eles não tivessem enchido a sala. Não, 1.500 pessoas, 10 vezes mais. Ou seja, mesmo as pessoas que estudam em Harvard, a melhor universidade do mundo, eles estão buscando felicidade. Mas a gente não vê muito mais as pessoas desistindo de buscar a felicidade, achando que realmente é uma coisa impossível. E aí você vê muita gente fazendo isso. Desiste de buscar a felicidade. Eu estava vendo um vídeo do Davidson Pedrosa. O Davidson, além de ter um vozeirão maravilhoso, ele tem um site onde semanalmente ele coloca motivações, né? E ele falou exatamente que ao invés de desistir de buscar a felicidade, seria muito melhor se nós nos proibíssemos de não buscá-la. Coloque esse vídeo aí, por favor. É proibido chorar sem aprender, levantar um dia sem saber o que fazer, ter medo das próprias lembranças. É proibido não sorrir frente aos problemas, não lutar pelo que se quer, abandonar tudo por medo, não transformar sonhos em realidade. É proibido não tentar compreender as pessoas, pensar que a vida delas vale menos que a sua, não saber que cada um tem seu caminho. É proibido não criar sua própria história, não ter tempo para os que precisam de você, não compreender que aquilo que a vida lhe dá, ela também lhe tira. É proibido não buscar a felicidade.
Não viver com uma atitude positiva, não pensar que podemos ser melhores, não sentir que sem você este mundo não seria igual. Deveria se proibir de tantas coisas que a gente faz, né? Sim. Muitos embargam o caminho da felicidade, embargam outros caminhos, e aí você vai tropeçando dia a dia. É aí que a gente cai? É aí que a gente cai. E dentro desse círculo que eu tinha dito, né, da preocupação e da felicidade, Sim. a gente acaba entrando, quando você desiste da felicidade, desiste de um sonho, no círculo da preocupação. E o círculo da preocupação é viver dentro do problema. E o círculo da felicidade é viver dentro da busca das soluções, que é o mais importante. Buscar soluções. Tem solução para tudo. Mas quem vive no desespero, por exemplo, que está passando por um mau momento, que não pode esperar muito amanhã e pior ainda depois da manhã, como é que uma pessoa dessa reage? Celso, eu acredito que nós temos que treinar o nosso cérebro a agradecer as pequenas coisas. A primeira coisa, porque como nós dissemos, né, isso é um processo, nós vamos ter que caminhar até o alvo, até o nosso objetivo e a nossa meta. E dentro desse processo, é melhor um passo de bebê do que ficar parado onde você está. Um passo de bebê pode te levar 10, 15, 20, 30 centímetros à frente. Mas se você pensar, depois de 365 dias no ano, dando um pequeno passo de bebê, você vai estar muito mais próximo daquilo que você quer e do que você espera. Pensar no dia de amanhã, de repente, vamos dar um pequeno passo de hoje para amanhã? Eu li um livro onde você é autor e participante, né? Você em sua melhor versão. Aqui eu aprendi algumas coisas. Quando se é adolescente ou um jovem no início de juventude, você tem sonhos e sai esplendidamente em busca desses sonhos. Por que cai na idade entre os 35 e 45, mais ou menos, está explícito aqui, que as pessoas param de sonhar e param de se encontrar ou param de buscar o melhor de si? Celso, às vezes as pessoas entendem e veem outros modelos em outras pessoas, que até os 35 anos, 40 anos, as pessoas já se desenvolveram, já geraram riqueza, já têm a sua empresa, já têm o seu patrimônio, então elas começam a acreditar que está muito tarde para elas, e elas começam a tirar o pé e abandonar seus sonhos. E nós temos vários exemplos de empresários que começaram com 60, 70 anos, tem uma franquia, inclusive, nos Estados Unidos, de fast food, uma empresa milionária, que o dono dela começou com mais de 65 anos de idade, e é uma das melhores franquias dos Estados Unidos. Então não tem idade, nós não podemos parar, nós temos que acreditar que é possível e continuar dando os passos necessários para chegar exatamente onde nós queremos. Mas é difícil para quem está não está enxergando um palmo à frente do nariz. Nós temos muito isso aí. Como é que a gente faz para apagar isso? É muito interessante que tem um estudo dos psicólogos, inclusive um documentário numa rede de TV fechada, que ele trata um pouco a respeito da felicidade. E ele fala que a felicidade intrínseca do ser humano, ela está composta por 3 coisas. Pelo seu desenvolvimento, ou seja, você precisa ler um livro, você precisa buscar um curso, tem muita coisa gratuita na internet, tem muitos sites oferecendo cursos gratuitos bons, como a ANP Cidadão, Saberes do Senado, isso tudo é gratuito. Então, o desenvolvimento é muito importante. A contribuição social é algo que traz uma felicidade imensa. Por isso, faça um projeto, ajude em algum projeto, seja doando uma cesta básica, se filiando a alguma instituição que leva esse tipo de oportunidade para as pessoas, é a segunda coisa. Então, assim, nós temos o desenvolvimento do ser humano, a contribuição social e fazer algo, você construir algo. E se você me permitir de novo... Claro, vai lá. Às vezes, as pessoas pensam muito que elas simplesmente, Celso, querem estar no lugar certo, na hora certa.
Elas falam assim: se eu estiver no lugar certo, na hora certa, eu vou agarrar aquela oportunidade e aquela oportunidade vai transformar a minha vida. Mas às vezes ela está no lugar certo, na hora certa, ela consegue a oportunidade, mas ela não se mantém no topo. Porque no topo dessa pirâmide, que é o triângulo da verdade, nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa, mas no topo desse triângulo tem que estar você, a pessoa certa. E para nós sermos a pessoa certa, nós temos que nos desenvolver, nós temos que aprender mais. Deus nos fez para crescer, para desenvolvimento. Nós não podemos parar, nós temos que ler. Não tem aquela pessoa que a gente estava falando muito em proibição do vídeo, né? Deveria ser proibido que uma pessoa não estivesse lendo um livro em determinado momento. A todo momento ela tinha que estar lendo um livro, porque isso vai trazer desenvolvimento e vai colocar ela na ponta do triângulo como a pessoa certa, para quando surgir a sua oportunidade, você agarrá-la e conseguir se manter lá, Celso. Isso lamentavelmente não está acontecendo no Brasil, né? As duas grandes livrarias brasileiras que tinham a loja física nos shoppings, nos melhores lugares, e também vendiam pela internet, e elas basicamente fecharam as portas. Fecharam as portas. Então, o brasileiro não está muito preocupado. Até no aprendizado infantil, não se ensina tanto à criança. É verdade. O hábito da leitura. Porque quando ensinam, é uma realidade, ela segue em frente. É exatamente isso, você falou tudo. Em casa, e o ensinar, às vezes, para quem está nos assistindo, às vezes o ensinar não é falar assim: meu filho, leia um livro. O ensinar é o seu filho ver os pais, ver você, ver sua esposa, seu marido lendo livros. Esse que é o ensinar. E aí, olhando para esse escrito aqui, lugar certo, hora certa, eu tenho visto muito mais gente dizendo que estava no lugar errado, na hora errada, não é? A gente sabe, precisa fazer a hora ou é impossível fazer a hora e o lugar certo? É possível e devia ser, de novo, obrigado a fazer a sua hora. As oportunidades, elas vão aparecer, mas você pode criar as suas próprias oportunidades. Então, esses dias foi muito interessante, peguei um patinete e fui descer com a minha filha para brincar e andar de patinete. Celso, ela pegou um livro, eu não falei nada, ela pegou um livrinho, ela tem 6 anos, acabou de fazer 6 anos, ela pegou um livro e falou assim: papai, nós vamos ler um pouquinho do livro e vamos andar de patinete. Vamos ler um pouco do livro e andar de patinete. Eu não falei isso para ela. Ela viu, ela vivenciou, e aí é mais fácil as pessoas aprenderem quando elas veem você fazer, quando elas colocam a mão na massa, e é muito disso que a gente faz. Eu tenho um workshop que chama Você em Sua Melhor Versão, que nós fazemos muito disso. A gente treina muito, a gente bota as pessoas que estão no workshop para praticar, para realizar, para elas aprenderem que é realizando e ensinando, colocando a mão na massa, que elas conseguem ensinar o cérebro a fazer aquilo que elas precisam. Inclusive, eu tenho uma técnica que eu ensino como as pessoas podem aprender a ler livros e se tornar leitores vorazes. Começando de um tempo bem pequenininho, se a gente tiver tempo, eu gostaria inclusive de falar e explicar um pouco disso aqui. Por favor. Então, eu vou de novo para o quadro aqui. Vai lá. Adoro o quadro. Vejam comigo aqui, ó. Esse círculo é o universo. O universo é muito grande, é muito amplo. E nós estamos aqui, ó, no centro desse universo. Quando você traça uma meta, por exemplo, você pega um livro, de repente, Você em Sua Melhor Versão, você pega o livro e vê, esse livro tem 150 páginas. E aí eu coloco ele na cabeceira, eu falo assim: quando eu tiver 1, 2, 3 horas, eu vou parar, ou quando eu tiver uma manhã todinha, eu vou parar para ler o livro. O que o cérebro entende? Hoje as pessoas dizem muito: eu estou sem tempo, mas na verdade elas não estão sem tempo. Todos nós temos 24 horas. O que elas não conseguem é gerir as ações para aproveitarem melhor o tempo. Quando você fala em ler 150 páginas, o cérebro entende o quê? É muito difícil. Os 150 páginas está aqui longe, está muito longe desse universo. Então, ela não sai para a leitura. Deixa eu usar a sua caneta, por favor, Celso. Mas veja bem, se eu perguntar assim, você tem 5 minutos por dia para ler um livro? Essa é a pergunta que eu faço. Você teria, Celso, 5 minutos? Eu tenho muito mais, eu leio todo dia, e outro dia também. É que você é um leitor voraz, né? Mas para a pessoa que está nos assistindo e que não consegue ler, se ela disser, eu tenho 5 minutos, então o cérebro dela vai entender assim, está muito próximo dela conseguir realizar isso. Então comece em casa, pegue um livro e leia, se comprometa, marque um horário fixo, que todo dia você vai ler 5 minutos. Já pensou depois de uma semana? Depois de um mês? Depois de um ano, você leu 3, 4, 5, 6 livros. Então, dividir. E quando a leitura é boa, a coisa que está ali, né, te
Dá vontade, você não vai para. só 5 minutos. Exatamente. Você fica ávido para saber o que vai acontecer naquele momento, a partir dali o que e vai tudo ser mais. ensinado, então. A bela literatura te leva nesse princípio aí. Exatamente isso, exatamente isso. Agora, não falta uma agenda ativa para todo mundo, não? Falta, Celso. Falta. E faltava para mim há alguns anos atrás. Eu lembro muito bem do Bispo Robson, falando da agenda dele. E na minha cabeça, na época, eu não precisava ter uma agenda. Porque eu preciso do Bispo Robson, que grava programas de rádio, de TV, que tem conferências, que tem os cultos. Na minha cabeça eu não precisava. Viaja para o Brasil inteiro, faz palestras, seminários, simpósios. Exatamente. E eu falava assim, não, mas eu não preciso, porque eu tenho minhas atividades aqui, atividades ali. Mas quando eu comecei a me organizar e criar uma agenda ativa, e criar uma agenda ativa é você relacionar mesmo, ou num papel, ou num app no seu celular, todos os afazeres que você tem, Celso, todos. Eu levanto de manhã, eu tenho minha sequência ali. Primeiro, que quando você faz isso, você tira da sua mente preocupações de lembrar de data de aniversário, de lembrar de reuniões, de lembrar de cursos, porque está tudo na sua agenda ativa. E no nosso workshop, no Você em Sua Melhor Versão, a gente ensina muito isso, como criar a sua agenda. Mas é simples, é lançar no seu app, ou em papel, ou na sua agenda, os seus afazeres todos, e você precisa, e aí você libera espaço no seu HD, no seu cérebro, para cuidar de outras coisas mais importantes, inclusive. Mas sabendo que você tem que fazer isto ou aquilo. Sim. Você não vai se perder, né? Você já pensou se uma pessoa sem uma agenda tem uma vida, por exemplo, nós estamos com 2 músicos na nossa frente, né? Se ele esquecer que hoje à noite ele tem um compromisso num determinado lugar para levar o sax maravilhoso que ele toca e outros instrumentos que o colega também toca. Está perdido, não está? Está. Além de não ganhar aquele dinheiro, ainda vai correr a fama de que ele é não cumpridor dos seus compromissos. Exatamente. E as pessoas têm que entender isso, né? O primeiro passo, Celso, é a pessoa ter consciência de que ela precisa organizar a sua agenda para ela ser mais produtiva. Então, por que as pessoas vão ao médico? Porque elas sabem que elas estão doentes, elas têm a consciência, né? Eu acho que a agenda ajuda o cidadão, inclusive, a parar com aquela história de falta de tempo, não ajuda, não? Sim. Rapaz, o que eu conheço de gente que fala que não tem tempo para isso, para aquilo, que não tem tempo para nada, e você chega à conclusão que essas pessoas acabam fazendo absolutamente nada. Nada, é realmente assim. Criou só a mentalidade que não tem tempo. É realmente assim, Celso. O cérebro conta sempre 3 mentiras para a gente. Não tenho tempo, e na verdade todos nós temos 24 horas. Se você não tem tempo para ir à academia, por exemplo, mas por que outras pessoas têm se ela tem as mesmas 24 horas? Sim. Na verdade não é tempo, é prioridade. Então saúde, longevidade é prioridade para quem vai à academia, para quem vai fazer a sua caminhada. Então não existe falta de tempo, existe má gestão de ações para controlar o seu tempo. Uma segunda mentira que o cérebro fala muito esse assunto não guarda conexão. Isso aí não vai me ajudar em nada. Ler esse livro não vai me agregar nada. É outra grande mentira. E outra grande mentira também eu não tenho dinheiro às vezes. Eu não tenho dinheiro para comprar um livro, eu não tenho dinheiro para fazer um curso, mas às vezes eu tenho dinheiro para comprar um sapato de 200, 300, a mulher tem dinheiro para comprar uma bolsa de, não sei, 30, 40, 50, 500, né? Não sei. Então, essas 3 mentiras são contadas. E por que o cérebro conta essas mentiras para a gente? Porque o cérebro quer economizar energia. Por que pegar um livro desse, se concentrar e ler e adquirir conhecimento, você gasta energia. Claro. Para você pegar um dinheiro seu e pagar um curso, ir lá todo dia à noite, presencial, ou abrir o computador e fazer um curso, você gasta energia. Então, lá nos primórdios, lá atrás, o homem da pré-história, ele saía para caçar, mas não sabia quando ele ia encontrar caça. O que eu percebo é o seguinte, quase sempre as pessoas usam o quê? Uma ancoragem, param aqui sem fazer o que você acabou de dizer. Quando deveria fazer uma ancoragem no curso proposto, no livro proposto, terminei de ler, minha ancoragem daqui parou, vem um próximo livro, eu tenho que caminhar até ele. Isso aí. Comprá-lo, adquiri-lo, pedir emprestado, ir a uma biblioteca,
Você tem 1000 facilidades para isso. E o dinheiro não é empecilho, Onde é que né? fica essa ancoragem, na verdade? A ancoragem é muito importante. Nos nossos treinamentos e cursos, existe o que eu criei que chama quadro motivacional e o bottom motivacional. Depois que você faz alguma coisa, um curso, um treinamento, ou termina de ler um livro, se dê um presente, por exemplo, ou saia para tomar um açaí, saia para tomar um sorvete, faça algo diferente para celebrar aquele momento. Aquela celebração, ou por exemplo, um quadro motivacional como esse, depois de um treinamento, né, a pessoa termina um treinamento e recebe um quadro motivacional. Sem ação, não há resultado. Bora para a ação. E ela coloca na parede, em algum lugar, todo dia que ela vê esse quadro aqui, Celso, Sim. esse quadro vai falar com ela levanta às vezes de manhã, sem muito ânimo, sem muita força, mas ela fala, se eu não for para a ação, não gero resultado, e ela fala, eu vou mais um dia, e mais um dia, e mais um dia, e mais um dia, e isso, ela treina o cérebro dela a ser um realizador. Quase sempre a pessoa só acorda de manhã, porque o despertador, né? Eu sou do tempo do despertador ainda, né? Mas o celular que está ao lado, ou aparelhos múltiplos, o próprio relógio hoje vem com despertador e tudo mais. E aí ela acorda e continua dormindo, né, mano, velho? Aperta lá, né? o soneca, o soneca, né? Soneca. Pelo amor de Deus, não precisa nem sair do âmbito da minha casa com essa história da soneca, não. Né? É isso que acontece. Aí eu digo para uma filha minha que tem essa mania da soneca, eu digo para ela, você ficará muito mais cansada. Fica. Porque o organismo é sábio, ele vai parando, Exato. vai economizar energia. Para economizar energia, exatamente. Não é muito mais fácil a pessoa ser grata a cada momento? Sim. Terminei de ler um livro, obrigado, meu Deus. Mais uma experiência adquirida. Sim, é um treinamento muito importante. Opa, fiz um curso maravilhoso, obrigado, senhor. A gratidão não é realmente um melhor para tudo isso, não? Com certeza é. Você citou já 2 ou 3 vezes gratidão, Falamos. E isso ficou na minha cabeça. Mas é verdade, Celso. Essa disciplina, existe uma disciplina, né, como eu disse, lá em Harvard, na melhor universidade do mundo, é a disciplina da felicidade. E existe um exercício específico lá de gratidão. E com isso, eu criei também, com base nesse exercício, para treinar as pessoas a serem gratas, é o chamado pote da gratidão. Então você pega aí na sua casa, um pote qualquer que você tiver, de maionese, de azeitona, ou um vasinho, e todo dia, no final do dia, você pega um pedacinho de papel e escreve 3 coisas que você é grato naquele dia. Depois de uma semana, depois de 15 dias, depois de um mês, Celso, o seu cérebro já está treinado a ser muito mais grato. E lá na disciplina Felicidade em Harvard, as pessoas descobriram o seguinte, a gratidão é que gera felicidade, e não ao contrário. E as pessoas esperam o quê, Celso? As pessoas esperam ser felizes para depois agradecerem. Eu vi um vídeo da menina Maria Flor. Ela só se identifica como Maria Flor e fez um vídeo pequenininho, mas bonito demais. Gratidão é a memória do coração. Uau. Coloca aí, por favor. Essa menina Uau. Foi muito feliz Foi nesse muito vídeo, feliz, né? Maria Flor. Poxa vida, o princípio da gratidão realmente é engraçado. Até aqueles que professam a religiosidade cristã e que deveriam ser gratos pela manhã, à tarde, à noite, de madrugada, né? Poucos praticam a gratidão e quase nada você ouve falar de gratidão. Poucas vezes que eu ouvi o Bispo Robson falando disso, que o Bispo Robson Rodovalho, eu costumo mais chamá-lo de Rodovalho do que Robson, a esposa dele, a Bispa Lúcia, fala muito de gratidão.
E você que é um frequentador da nossa igreja, né, sabe disso. Onde é que a gente deve começar e parar com a gratidão? Muito disso, Celso, que eu faço nos treinamentos hoje, eu tenho que agradecer Bispo Robson, Bispa Lúcia, os livros do Bispo Robson, os livros da Bispa Lúcia, eu me inspiro muito no que eles fazem, e eles ensinam mesmo muito a respeito da gratidão, como foi o vídeo, né, que nós vimos da Maria Flor. E a gratidão é isso mesmo, ela vai gravando, quanto mais você é grato, mais isso é gravado no seu coração, no seu cérebro, e a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia diz assim, em tudo dai graças. Olha só, e às vezes é tão difícil, né, a gente dar graça numa dificuldade, né? Mas a gente acabou de falar que às vezes a dificuldade, o desafio é que vai fazer você romper, que vai levar você para um próximo nível, é que vai fazer você crescer na escala da vida. Então, ser grato até por aquilo que às vezes parece que não é tão bom, é importante. O que você, vou dizer quase que dentro do culto, hein? O que você prega, foi porque você viveu ou porque você simplesmente aprendeu? As duas coisas. Primeiro eu aprendi e depois eu comecei a vivenciar. E quando a gente vivencia aquilo, existe uma escala que chama pirâmide de Glasser, que ela fala de como nós aprendemos as coisas. Então, quando você só lê, você aprende 10%, você lê e vê, aprende 20%, 30%, mas quando você vivencia, vive, e você também ensina outras pessoas, o teu aprendizado, o teu percentual de aprendizado fica em 95%, olha só. Você mostrou ainda há pouco esse quadro, pega ele de novo, por favor, né? E você, que bom se a pessoa tivesse um semelhante e colocasse na parede. Isso não está dentro de um ensinamento que apareceu há muito tempo atrás, um vídeo que fala, se você quer uma casa, pega a casa mais bonita num quadro e tudo mais, coloca na tua parede e todo dia, eu quero essa casa, eu quero uma casa igualzinha a essa, e tal, tal, tal. Esse vídeo ensina que você conquistará. Eu li num livro, não é do Paulo, não. Ele captou em algum lugar, Paulo Coelho botou num livro dele, né, de que quando você pede, o universo conspira A favor. para que o seu pedido seja realizado. Agora, depende como é que chama? Da persistência. Um escritor também, ele é psicólogo, espírita, ele colocou, por exemplo, num livro, uma pessoa veio me mostrar, porque ele citou os evangélicos, sendo espírita. A mãe dele faleceu há pouco tempo e parece que ele também, certo? Gasparetto. O Gasparetto. Ele colocou lá o seguinte, sabe por que o crente consegue tudo o que quer? Porque ele fica, Senhor, cadê minha casa? Senhor, estou lhe pedindo minha casa, cadê minha casa, Senhor? Eu te agradeço pela casa que o Senhor já está me enviando, né? E ele passa a ser positivo. Gasparetto citou isso. E o crente, você vai para a igreja, você vê tantos testemunhos, né? Faz muito isso. E a igreja, a Sara Nossa Terra, inclusive, ela ensina isso. Quando você falou assim, será que isso aqui você não criou? Às vezes até no meu inconsciente, nós temos lá na Sara Nossa Terra, né? Uma agenda, o livro dos sonhos, que nós aprendemos a construir, é como se fosse uma ancoragem, né? Divide a sua área, na área pessoal, profissional, área de relacionamento e área de qualidade de vida, e pense em alguma coisa, pega uma cartolina, recorta onde você quer chegar. Então, por exemplo, do livro... Então é possível que isso aconteça? É possível, existe uma conexão, né? O universo realmente deve conspirar, quer dizer, o que o rapaz chamou de universo, é o papai do céu enviando o troco. É a lei da semeadura. Você semeia, né? E a pergunta até que eu tenho então não é nem o troco, quadro, né? É a colheita, hein? É a colheita. Ó, esse quadrinho aqui, ele fala muito dessa ancoragem lê de para mim aí que eu sou ceguinho. Você tem plantado as sementes daquilo que você quer colher? Então, fiz o meu mapa dos sonhos, botei a casa. Mas eu tenho que plantar as sementes para eu colher aquela casa. E qual é a semente? O universo vai conspirar para que isso aconteça. Mas a semente é o trabalho, é pagar o preço, é passar o processo. A casa custa X, eu tenho que dividir isso em partes. Da onde que eu vou conseguir esse recurso? Eu já tenho um trabalho, eu vou conseguir uma segunda atividade, então eu vou fazer o planejamento, é o DPA que eu chamo. Dá uma passadinha na Caixa Econômica, pergunta quanto é que vai ser a prestação. Opa, ainda não dá para me pagar, vou arrumar mais um emprego. Sim, mas não é o planejamento, né? Mesmo que seja o financiamento, é um planejamento. Mas quase sempre a gente sonha em ser milionário, mano, velho. Ganhar na Mega Sena de 90 milhões, aí 100 milhões. E aí, Celso, sonhar em ser milionário, para o nosso cérebro está muito longe, está aqui fora.
Então, às vezes, é só fazer um joguinho lá, e aí você deixa de querer construir o processo para atingir a sua meta e seu objetivo. Fica muito longe. Não sei, loteria Sim. é um jogo legal, né? Então é possível que você vá e faça o jogo. Agora sim, vamos também trabalhar para isso, vamos construir outras alternativas, vamos para aquele círculo da influência, de opções para eu construir mais e alcançar meus objetivos? Você usa para que esses quadros? Esses quadros... Além de ensinar a colocar um na parede para aquilo que eu quero. É justamente isso, né? É depois dos meus treinamentos, fazer a ancoragem de todo o aprendizado que você teve. Então, esse quadro vai se relacionar, vai conversar com o cérebro da pessoa e vai resgatar um aprendizado que ela teve lá no treinamento. De repente foi uma frase que ela viu, de repente foi um exercício que ela fez lá, Sim. de repente foi uma ferramenta de coaching, e lembrando aquilo lá todos os dias. Eu tenho um quadro que não está aqui. Sim, mas cita qual é. Ele fala assim: não pare até você se orgulhar de você mesmo. Olha. E aí eu dei um treinamento, e um dia, num condomínio passando, a menina disse assim para mim: sabe aquele quadro que o senhor me deu? Ele conversa comigo todo dia de manhã, eu levanto às vezes deprimida, triste ou cansada, mas quando eu olho aquele quadro, não pare até orgulhar de você, eu passo um perfume, eu boto a minha roupa e vou trabalhar e vou conquistar o que eu quero. Olha. Ô Jean, durante nosso papo aqui, que já está lamentavelmente querendo terminar, você citou várias vezes a Igreja Sara Nossa Terra, no Bispo Robson, na Bispa Lúcia e tudo mais. Onde é que a Bíblia entra como motivação do cidadão? Uau. E que ela pode servir de suporte, além da fé que ela te traz, do conhecimento que ela te traz? Nós temos muita coisa boa na Bíblia, mas eu gosto muito de um versículo de Colossenses 3:23. É um modelo de excelência. Olha, Celso, na Bíblia nós temos um modelo de excelência. Colossenses 3:23. Colossenses 3:23. E ele diz assim, faça tudo, tudo, de todo o coração, como se você estivesse fazendo para Deus e não para as pessoas. Quando você faz tudo de todo o seu coração, fazendo para Deus e não para as pessoas, você está se colocando aqui. Deixa eu mostrar novamente onde você está se colocando. No ápice do triângulo. Você está se preparando para ser a pessoa buscando o seu certa, lugar certo na hora certa. na hora certa. E aí você se prepara, fazendo tudo. Não importa se o patrão é isso, se a pessoa é aquilo. Faça o seu melhor sempre. Você vai gerar um modelo de excelência para a sua vida. E quando a sua oportunidade chegar, você vai ser a pessoa certa para aquela oportunidade. Esse é um versículo. A gente vê praticamente, dificilmente você vê utilizando termos bíblicos em palestras como essas, realizada por coaches e tudo mais. Você que é um professor de coach, né? Que presta assistência a eles e ensina o caminho certo para que eles andem. É porque eles não aceitam ou é porque realmente eles juram por Deus que são ateus? Hoje se fala muito em nicho, né? Então, nicho é você ir para um ambiente menor, mais restrito. Então, por exemplo, no meu workshop, Você em Sua Melhor Versão, se eu falar assim, é um treinamento só para cristãos, então talvez outras pessoas não vão para lá porque é só para cristão. Então a gente deixa aberto, mas dentro do meu treinamento, eu tenho um capítulo que eu falo lá sobre a energia da vida, que é Deus, Você pega um livro, por exemplo, como Provérbios. Não há dia que eu não abra a minha Bíblia, né? E eu já vou até no meio direitinho, né? Que você puxa ali e cai Provérbios. E onde cair eu leio. E é impressionante. Do começo ao final, o livro de Provérbios, é uma motivação constante, amigo. Eu peguei um vídeo sobre Provérbios, coloque aí, são 5 motivações dadas por Provérbios. Veja aí.
Provérbios, né? Provérbios. Engraçado, Provérbios. e você lê, às vezes passa por cima e tal, mas num determinado momento você lembra. Sim. Você tem algum no coração? Tenho. Tenho Provérbios 4:23. E Provérbios 4:23, ele ensina muito o que os coaches têm falado hoje, olha só. Muito do que os coaches falam hoje está dentro da Bíblia. Provérbios 4:23, ele ensina um pouco mais a tomar conta da sua mente. Ele diz assim: cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Celso, nossa mente é um computador. Nós é que alimentamos ela com os programas que nós queremos que ela trabalhe e rode. Por isso que a gratidão... Se você colocar coisa boa sairá. Exatamente isso. Se você coloca coisa boa, você colhe frutos bons. E por que a gente... Quase sempre você fala, manda vigiar a boca, né? Aham. Porque a fala geralmente vem direto, o cara pensa e pá! Solta. Já quem pensa muito mais seriamente, deve pensar, passar pelo coração e trazer para a boca. Sim, Também vale isso na vida normal, para quem quer se mudar, para quem quer a melhor versão de si mesmo. Vale, e a gente tem que entender um pouco, né? As pessoas até brincam, né? Que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, porque depois que a gente solta alguma coisa... 2 olhos, 2 ouvidos, né? E uma boca. Umazinha só. Olha só. Porque depois que a gente solta alguma coisa, se a gente errar, é muito difícil recuperar, né, Celso? Então, a palavra mal lançada pode ferir uma pessoa, pode machucar um coração. Então, pensar mais naquilo que a gente vai falar e colocar para fora é muito importante. Mas tem 2 tipos de pessoas. Tem pessoas que não conseguem falar nada. Então, para essas, elas precisam falar um pouco mais. Para a gente arrematar, nós estamos com um pouco mais de 2 minutos. Como é que a pessoa deve buscar a sua melhor versão? Para quem chegou agora no final do programa, você teria, em 2 minutos, como ensiná-la a buscar em si mesma o melhor de si? Sim, basicamente em 2 coisas. Buscando a sua melhor versão, com o seu desenvolvimento, invista em você. Acredite, você é um ser humano fenomenal. Você já tem tudo o que você precisa dentro de si. Deus te fez a excelência dele, então está aí dentro. Você precisa buscar isso através de desenvolvimento, através de treinamento, lendo um livro, fazendo cursos, investindo em você mesmo e entendendo que você é o responsável por conquistar aquilo que Deus já preparou para a sua vida. E segundo, trabalhe com contribuição social, ajude as pessoas, ajude um orfanato, é muito bom e vai surtir muito efeito dentro de você, na sua cabeça, no seu mindset. As pessoas quase sempre têm um aparelho na mão que hoje te dá acesso às redes sociais, te dá acesso ao seu próprio e-mail, te dá acesso ao WhatsApp e tudo mais. Dá acesso, por certo, você deve ter um site. Tem um site. O que é que você oferece nesse site? No meu site eu tenho muito conteúdo gratuito, eu tenho artigos de desenvolvimento humano e eu coloquei lá no meu site agora, no giantenorio.com.br, tá na vou dar telinha de presente para vocês o meu livro, um e-book do meu livro. Se você entrar lá, você consegue baixar, você vai colocar o seu e-mail e vai baixar esse livro, uma parte desse livro está lá dentro, gratuitamente, para quem estiver assistindo a gente, Celso. Você em sua melhor versão. Isso aqui é uma coparticipação sua, né? É uma coparticipação. Olhando aqui 2, 4, 6, 8, com você 9. Isso, são 9 coautores, 9 mapas mentais diferentes, todo mundo ensinando a respeito de desenvolvimento, e eu sou coautor e coordenador da obra também. Eu sou coautor e também coordenador. E o novo livro, sai quando? O novo livro, Lidere a Si Mesmo, é também nessa área de desenvolvimento. Nós acreditamos que a partir de novembro ele já vai estar disponível aí. Eu gosto de ler, e li seu livro nos dias que você me deu. 15 dias eu já li seu livro. Que bom. E geralmente as pessoas que vêm aqui, que estão em livros em mão, eu leio. Estou lendo agora, por exemplo, Como Esticar o Dinheiro. Eu vou trazer o meu amigo Arsentique Dias aqui para tentar ensinar como é que a gente estica o dinheiro. A capa é linda, é o dinheiro sendo esticado realmente. Agora, nesse livro, sabe uma coisa que me chamou a atenção? Aqui tem a Fernanda Mascarenhas. Fernanda, é isso? Sim, uma amiga, coautora. Aí ela colocou: ser grato por tudo e enxergar a beleza
dos detalhes. Nossa, é lindo, não é? É exatamente esse É treinamento. o que nós temos que fazer. Exatamente. Enxergar os pequenos detalhes, agradecer por ter acordado, enxergar uma pequena flor, Celso. Que maravilha. Vi uma foto hoje que eu achei maravilhosa. Um esquilinho, e o fotógrafo foi feliz demais. O esquilo em pezinho assim, ó, cheirando uma flor. Que coisa linda. Se o animalzinho faz isso, amigo, É e ter nós essa deixamos de percepção. fazer. Nós temos que ter Obrigado essa por ter percepção. vindo, viu? Eu agradeço a oportunidade e parabenizar você pelo programa, Celso. Tudo bem. Seus contatos já foram colocados. Ok, obrigado. Quer mudar? Está aí uma santa oportunidade. Eu estou aproveitando. Grande abraço.